Olá pra você que está nos assistindo, eu sou o Ederson E eu sou o Miller. e este aqui é o Se Um Liga. programa fantástico com conteúdo de muita fantasia para você. E hoje em edição extraordinária. Sim, Ederson, plantão. Porque acaba de sair o trailer da série da Amazon Prime, Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E nós vamos fazer um react, né, Ederson? Isso mesmo. Nós vamos aqui assistir, comentar, falar de várias curiosidades, então chega de enrolação e vamos pela primeira vez assistir junto com vocês. Vamos lá. Você já se perguntou o que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. Eu posso sentir. Olha só, Viu, bem rapaz? legal, viu? Gostei Muito bom, né? bastante. No começo eu fiquei um pouco apreensivo, assim. É. Falei, ó, tá muito diferente aqui. Mas Sim. depois a coisa tomou aquela forma que a gente já conhece. Sim, exatamente. Inclusive o cenário, né, que nós falamos, né? Exatamente. Que é o cenário que nós conhecemos, né, Ceder? Eu me senti naquela época assistindo os filmes. Exatamente, isso é o mais legal, né, cara? O clima tá bem legal, bem bacana mesmo. Bom, o que dá pra perceber, Débora, é que eles mantiveram mais ou menos o visual dos filmes, né? Sim, aquela estética que a gente já conhece bem, né? Exatamente. Eu acho que isso é legal, porque, primeiro, porque é muito linda. Sim, bonito demais. Segundo, porque seria muito difícil começar do zero, né, cara? Com Imagina. certeza. Tudo isso demanda muito trabalho, muito tempo, Muito dinheiro, né? dinheiro. Então, pegar o que já tem, né, é interessante. E também porque se mudar tudo, criaria uma confusão, né? Sim, sem contar o ódio das pessoas, né? Pô, que mexeram aqui nessa Mexeram obra no de arte. personagem. É. Então, eu acho que eles fizeram bem em manter. Claro que vai ter mudança, que é uma outra Sim. equipe, é outra coisa, né? Mas parece que o geral eles vão manter Geralzão. de visual, Que né? nos agrada muito. Que nos agrada muito. Inclusive, tá sendo gravado na Nova Zelândia. Ah, no mesmo local, né? No mesmo local onde foram gravados os filmes. Bom. Então, tá tudo aí. Coisa boa. Bom, Ederson, vamos agora assistir. Esse foi o primeiro impacto. Isso. Né? Agora a gente vai assistir de novo, dando algumas pausas pra gente tentar Aham. identificar, ver melhor, né? Porque o primeiro momento é só um... Ai, Isso. meu Deus, né? E agora Que a gente vai isso, né? tentar ver o que é esse trailer e também comentar um pouco de cada personagem, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você já se perguntou o que mais tem por aí? Ó, calma, essa é a entrada do reino, que tem lá a estátua. Sim. Ou é a entrada ou é uma parte do reino. De quando Gondor e Arnor eram os grandes reinos, né? Grandes Eles estavam decadentes. Uhum. Então aí tá bonito. Já ó. dá pra identificar ali essa parte. É, Legal. eles não tão Bacana. quebrados. Vamos avançar? Vai lá. Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. Eu não sei o que esse pessoal tá carregando, não sei o que É, é não dá aquilo. pra... O que tá bem legal aí é todo aquele cenário que a gente gosta. Sim, sim, exato. Essa é a Terra-média. Sim, exatamente, exatamente. Bem legal, vamos lá. Eu posso sentir. Aí. Eu acho que essa é uma Hobbit, né? Uhum. Porque vai ter... Detalhe, né? Vão ter personagens criados, né? Sim, que não existem sim. nem nos filmes, nem nos livros. Tem espaço ali pra criar esses personagens e exatamente. fazer acontecer as histórias. Exatamente. Tá bacana Então, isso aí. provavelmente essa é uma Hobbit criada aí pra isso. Ô, Ederson, essa aí, se for realmente uma Hobbit, né? Ela tá falando, vocês já imaginaram que pode ter coisa lá fora e tal. Então ela também, se ela for uma Hobbit, ela é uma Hobbit aventureira. Sim. Diferente dos outros Hobbits, né? Então, e pode ser, me ocorreu agora, que ela seja alguma parente do Bilbo. Do Bilbo? Né? Talvez mãe ou Esse alguma sangue parente... aventureiro tá na família, talvez? Exatamente, porque na história, Pode ser. na mitologia do Tolkien, tem alguém lá atrás, né, parente dele antigo, foi aventureiro também, Olha aí. participou de batalhas e tal, mas muito pouco, Tem né? a ideia lá. Isso, então talvez pode ser o caso dessa Hobbit aí, Bem né? legal, pode ser Vamos mesmo. ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Vamos lá. Ó,
dá uma pausa. Provavelmente aquela é a Galadriel. Sim, eu pensei a Provavelmente. mesma coisa. Sim, eu não sei agora se ela tá... Porque tem uma parte que eles fogem exatamente pra uma parte de gelo, não sei. Não dá pra identificar ali, pelo menos eu não consegui. Sim. Mas parece que é ela. E esse é um elfo, provavelmente um elfo da floresta, que é um personagem novo, Certo. inédito. O Ismael Cruz que vai fazer o Córdova, que é um elfo Arondir. Aí, ó, pera aí. Eu não sei se é o Eld ou o Celeborn. Com certeza é um deles, né, Ou meu? o Celebrimbor. Sim. Um desses elfos aí. Tá muito fácil de reconhecer, né? Sim. Pelo menos a isso- ideia. Isso que é Pelo legal, menos a porque ideia. o visual, É. né, Aham. dos personagens, vocês identificam se isso é elfo, se isso é humano. Se A gente isso- pode estar errado aqui, mas a ideia É. parece essa, É. né? Vamos lá. Um monstro. Essa cena é muito Senhor dos Anéis. Sim! Sensacional. Ai, Ah lá. um rei anão. Sim. O príncipe anão Durin 4. Olha aí. Ele é o rei de Moria. Sabe aquela parte Sim, dos Senhor dos Anéis que ele sim, entra sim, em Moria sim. que tá tudo Ela pessoal tá, morto? ela tá no chão? dominada ali, Isso, né? pelos orcs. Mas aí não, ele era o grande rei. Caramba. O grande reino dos anões. Então ele é o rei Sim. nessa época. Olha lá, vamos seguir. Para um pouquinho, para um pouquinho. Aqui ele parece ser um homem, né? Sim. Da raça dos homens. Passou ali uma rainha anã, que também é fictícia. É estranho, porque no Senhor dos Anéis não tem mulheres anãs. Sim. É só... Até tem uma piada, né? Eu não lembro a piada, mas tem uma piada lá. É difícil você achar uma Sim. mulher anã e tal. Naquelas imagens, eles estão todos com a mão cheia de ouro e tal. Isso porque os anãos são mineradores. Sim, sim. Então eles estão sempre ali com pedras preciosas, metais e tal, né? É, sempre ali no reino deles tem muito ouro, Sim. né? Legal. Ó, uma coisa de fogo, não sei se já é a Forja dos Anéis, ou se alguém foi ali no reino do Sauron e tá fugindo. Vamos seguir um pouquinho. Vamos lá. Batalhas, hein? Batalhas. Aquela quebra de pedra, não sei se eles estão construindo alguma coisa, se eles, Sim. o que é. Aí alguém, provavelmente um hobbit, Olha ou essa uma mãozinha, hobbit. né? Então, e esta mão aí, também o pessoal falou que a hobbit vai conhecer alguém que vai mudar alguma coisa na história. Talvez seja essa Ah. cena aí. Mas percebe-se que não é um hobbit, né? É Sim. um humano ou maior, um gigante, alguma coisa assim, né? Exatamente. Tá aí. Ó, muito legal, muito bacana, mas eu senti falta do Sauron, né? Verdade, né? A série é sobre a fabricação dos anéis e o principal não apareceu aí. Exatamente. Ou ele apareceu e a gente não percebeu, Não sabia, Ederson. né? Não percebeu. Foi naquela forma diferente dele, hein? Com certeza. Pode ser, Pode ser. cara. E vamos falar de números dessa série tão cara, caríssima, Miriam. Muito cara, meu né? Deus do céu. Estamos falando aí de muitas dolores. Os caras não estão brincando, não, Não cara. estão brincando. Só para adquirir os direitos autorais sobre a obra, parece que foram gastos aí 250 milhões de Meu dólares. Deus, meu É Deus. muito dinheiro. Sem contar a produção. Sim, o orçamento da produção gira em torno de 465 milhões. Alguns dizem que por temporada, Sim. outros dizem que é o total. É. De qualquer forma, já seria... Se for Muito por dinheiro. Por o geral, seria muita grana, né? Exatamente, né? E essa série tão legal vai ser desenvolvida aí, parece que inicialmente em 5 temporadas, de mais ou menos 10 episódios, Miller? Isso, de 8 a 10 episódios. São vários episódios aí que vão contar os acontecimentos anteriores aos filmes. Exatamente. Toda a mitologia do Tolkien, né, são divididas em 4 eras. São eras. Isto. Então, a primeira era é do surgimento do mundo até a derrota do Melkor, Sim. que é um dos filhos de Deus, né? Como se fosse o Lúcifer. Ele foi pro lado do mal, então ele é derrotado, termina a primeira era. A segunda era começa daí e vai até a primeira derrota do Sauron. Sim. A terceira era vai daí até a segunda derrota do Segunda Sauron, derrota. que é exatamente a era que tem os filmes, né? Sim. O Hobbit, o Senhor dos Anéis, se passam na terceira era e que eles são os anos finais dessa terceira era. Ah, Então aquela história do Senhor dos Anéis ali é o final. a tá hora que chegando, vai concluir Isso, a essa hora que era. derrota o Sauron é a terceira era e a quarta era seria a nossa. A nossa era. Isso, então o Tolkien faz uma brincadeira como se fosse real, né? A as nossa histórias, realidade. né? Muito Isso. legal. Então, por isso. exemplo, você vê elfos por aí? Não Porque tenho eles visto eles ultimamente. voltaram pro oeste. Ah, é por causa Vo- disso. você vê orcs? Também não vejo. Foram derrotados. Tá bem. Você vê anãos, e não é anões, é anãos, tá? A gente Anãos? vai explicar. Ah, Vê não, anãos? não, também não. É porque eles estão embaixo da terra minerando. Olha Vê aí. hobbits, Também não é um vejo. povo Hobbits. discreto. Agora só vê homens. Olha só, que legal. É a era dos homens. É. É isso que o Tolkien diz. Boa. Então, a série vai pegar essa segunda era, Ederson. Que é exatamente, né? Antes do Senhor dos Anéis. Antes do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Exato. E por que isso?
Imagino eu que, primeiro, porque tem menos histórias e menos informações sobre ela, então você tem mais espaço pra criar coisas. Sim, a criatividade pode fluir melhor. Exatamente, porque a primeira era tem bastante coisa, a terceira era nós já vimos, né? Uhum. Pelo menos as principais histórias, embora tenha muito tempo antes disso também que não é relatado, né? Segundo, porque é nela que são feitos os anéis. Então aquela brigaiada toda dos livros e Sim. dos filmes começam na Segunda Era, onde foram feitos os anéis Forjados pelo os Sauron. anéis. Exatamente, então essa história que eles pretendem contar, que é baseada neste livro aqui, ó, O Silmarillion. Olha aí, olha aí. É. Os Anéis do Poder, título tão legal, tão bacana que, vai ser muito bem explorado, porque Sim. a gente tá acostumado nos livros e nos filmes ver o um anel. Sim, exatamente. Só um anel. Aquele um anel para governar, né? Sim. Para aprisioná-los, né? Sim, Escuridão, né? escravizá-los ali. Mas os Anéis do Poder são 20 anéis. São mulher. 20 anéis, cara. Exatamente, foram construídos ali, foram distribuídos de que forma? Vamos lá. Então, tem uma longa história. Vamos contar a história do Sauron? Conta a E história aí do a Sauron. gente entra na A gente história vai chegar nessa parte. dos vai, anéis. dos anéis. É o seguinte, o Melkor, como a gente disse, né, ele era um filho de Deus que se degenerou e acabou virando um do mal, Malvadão. né? Malvadão, e aí É. ele tacou o terror na Terra-média ali, Isso. cara. E aí, enfim, ele foi aprisionado pelos irmãos e por muitos elfos e homens que entraram na batalha pra aprisioná-lo. Sim. E aí o Sauron era, assim, o braço direito dele. Ah, Era o principal chefão ali abaixo do Melkor, ou do Morgoth, também Ele conhecido como Morgoth. já era a elite da maldade. Já era ele já... maldade. Então, com a prisão do Melkor, né, ele foi preso e banido, né, aprisionado em uma outra dimensão, Sim, sobrou o Sauron. ficou lá. E o Sauron continuou tacando terror ali, ele virou o primeiro grande chefe ali agora, né, dos maus, né. Só que nessa época, Ederson, o Sauron tinha tanto poder que ele conseguia se disfarçar numa aparência bela. Ele era diferente do que a gente conhece. Ele era diferente. O nome era Anatar, o Senhor dos Presentes. Olha aí. Então, além de belo, ele também distribuía presentes pra galera. Ah, um cara O legal. Papai Noel da Terra-média. Olha que bacana. Saía dando presente. Olha pra você Era aqui. amigão, toda aquela coisa. Só que ele aproveitava pra colocar os caras contra os deuses. Fazia ali aquele Esse papinho, é o problema. né? Aí tem um detalhe. Nessa batalha contra o Melkor, os homens que ajudaram, né, ganharam uma terra própria, Númenor. Sim, Uma ilha fora dali, onde eles também receberam a bênção de ter uma vida mais longa sim. e também mais conhecimento Ah, e mais poderes. pô, Tá? Então tipo esse um paraíso povo, aqui, isso, né? um mini paraíso, só que eles não podiam ir para o oeste, na terra Certo. dos filhos de Deus. Estavam restritos à terra deles. Estavam ali. Isso, eles podiam ir para a Terra-média, mas não para o oeste, tá? E aí o Sauron, ele queria atiçar essa galera. Vamos, confusão aqui. Confusão. E aí, pra aumentar ainda mais a maldade dele, Ederson, ele ensinou os elfos a fazerem anéis. Olha aí. Ele falou assim, ó, se vocês fizerem anéis, eu ensino vocês aqui, ensino vocês a colocarem poder neles, isso vai ampliar o poder de vocês vão poder consertar a Terra-média daquela destruição causada pelo Melkor. O que vocês acham? Olha que boa ideia. Alguns elfos desconfiaram disso, entre eles o Elrond e a Galadriel, que também vão aparecer na série. Falar, epa! Falaram, tá estranho esse cara é quanto esquisito. Mola é demais. Exata- Santo, desconfia? Exatamente, Ederson, exatamente. Mas teve um elfo especialmente, Ederson, o Celebrimbor. Olha o nome difícil aí, hein? Não sei difícil se é assim que pronuncia, mas enfim, é este. Ele aceitou essa ideia, mas na bondade. Parece boa Parece ideia. uma boa ideia, vamos Boa. ajudar, vai Fazer. melhorar tudo, que bacana. E começou a fazer anéis. Uhum. E ao todo fizeram 20 anéis, 20 exatamente, anéis. né, de poder. Só que alguns ele fez sozinho, Tá. e outros o Sauron ajudou e colocou ali a maldade dele. Aí o bicho pegou. Aí depois, o Sauron, na maldade, escondido lá na sua montanha, fez um anel para todos governar. Ele enganou todo mundo. Enganou todo mundo. Aí o que ele fez? Ele descobriu onde estavam esses anéis, Sim. roubou a maior parte deles, 3 ficaram com os elfos, eles conseguiram esconder, e roubou eles e saiu distribuindo presentes pra galera. Toma esse anel. Que não Exa- faz mal. Não faz mal, só faz o bem, vai melhorar tudo. É ótimo. Né? E vai ampliar o seu poder, olha só. Distribuiu 7 para os reis anãos e 9 para os reis homens. Os homens. Aí já viu, né? Aí já viu. Os elfos que perceberam isso, né, esconderam os deles. Sim. Com quem estavam? Com a Galadriel, com o Gil-galad, que depois passou por Elrond, e com o Círdan, que era dos portos, que depois passou para o Gandalf. Quando o Gandalf chegou na Terra-média, ele passou pro Gandalf. E aí, esconderam, falaram, não vamos usar isso, porque senão ele pode pegar a gente. Sim. Os anãos foram menos afetados, porque eles são mais duros, mais difíceis. Ainda deu problema, mas menos.
Agora os homens, eles são mais corrompíveis, Ederson. Coraçãozinho fraco. Coração né? frágil. Pô. E foram corrompidos, caíram na sombra e foram dominados pelo Sauron. Sim. E aí viraram os Nazgûl, Os espectros. os espectros do anel. Terríveis, hein? Que nós vimos nos filmes depois, né? Assustadores. Terríveis e tal. Aí, o pessoal de Númenor Sim. foi atrás do Sauron. Pera aí, a gente não... que isso? Nós somos contra isso. Aham. Então, eles fizeram uma aliança dos elfos Com os elfos. com os homens, enfim, todo o povo lá. E foram lá Essa que é chamada a última aliança? Não, ainda não. Ainda não é. Penúltima. Ah lá, penúltima. Penúltima. Uhum. Pegaram o Sauron, só que o Sauron se rendeu, ele se fingiu de frágil. Ah! Ai, desculpa, gente, tal, tô aqui, pode me prender. E foi com eles para Númenor. Bem... Levaram a cobra pra casa. Exatamente, Ai. Eder, exatamente isso, cara. E aí, ali, meu amigo, ele deitou e rolou, porque ele começou a passar Falar lábia pra- no rei. A influência, né? Influência do Influência. anel no rei de Númenor. Olha aí. Ele foi atiçando Uhum. o pessoal de Númenor para atacar os filhos de Deus. Sim. Pra ir pra oeste, que eles não podiam ir pra atacar, pra reivindicar, Vai lá, você... reivindicar poder e reivindicar a vida eterna que os elfos tinham e eles não. Vocês merecem. Vocês merecem também, Se vocês revoltem. podem ser muito mais poderosos. Olha aí. E tá. Só que teve uma turma que era contra isso. Tá. E eles fugiram pro Não, leste. Não vão pra lá, não. É. Só que essa turma, influenciada pelo Sauron, foram Foi. e se deram mal. Sim. A Terra, então, era plana, Ederson. Sim, a sim. Terra, criada por Eru, era plana. Ele pegou na fúria, ele afundou a ilha de Númenor. Sumiu a ilha. E nele estava o Sauron também, que afundou rindo. Gostei. Só que ele torceu a Terra e ela virou redonda. Ficou redonda. Olha que legal E, esse... e ficou com muito ódio. Meu. E isso dificultou a ida para o oeste. Então, Sim. porque era só uma linha reta. Até pum. então era só reto, né? Isso, agora não dá mais. A coisa Aí ficou agora difícil, é curva. né? Então só quem tem permissão e sabe a rota Consegue chegar é lá. que chega lá. Que é o que nós massa. vimos no final do Senhor dos Anéis, o pessoal indo pra... Nas pra embarcações, oeste. né? Isso, mas só os elfos que conhecem poderiam, esse exatamente. caminho aí. Que legal. Exatamente. Muito bom. Aí detalhe, né? O Sauron perdeu aquela forma física bela, Sim. mas ele não morreu. O Aham. espírito continuou e ele foi pra Terra-média pra entrar naquela forma Aí que a gente ficou conhece. naquela armadura terrível, né? Isso, parecida com a do Melkor, o antigo chefe dele. Muito forte. Muito forte, muito poderoso. Uhum. E essa turma que fugiu, que são os Dúnedain. Ah, os que sobraram ali, né? Exatamente. Liderados por Elendil e seus filhos Isildur e Ah. Anarion. E eles estabeleceram 2 reinos, Ederson, de Arnor e Gondor. Sim. Que nós vimos no Senhor dos Anéis. E eles conseguiram manter uma paz ali por um tempo. Por um bom tempo. Mas o Sauron foi recuperando poder, e ficou muito enfurecido por ver aquela turma ali de novo, ainda por cima na fronteira com a terra dele. O quintalzinho Ele viu o dele. quintal, Pô. tava ele em Mordor e do lado ali tava o reino de Gondor. Ele Ah, falou, aqui não. Aqui não. Vocês estão brincando comigo. E aí começou a reunir toda a galera dele, os orcs, o Balrog, tudo aquele inferno, Sim. pra atacar esses caras aí. né? Certo. E pra tentar recuperar aqueles anéis que não foram recuperados dos elfos. Aí sim teve a última aliança. Sim. Que foi exatamente com todos os povos da Terra-média. Elfos, anãos, homens, enfim, todo mundo ali que queria acabar com aquele cara, foram pra briga. E aí o Gil-galad e o Elendil, que foram depois os que mataram o Sauron, pelo menos aquela forma dele. Sim. E o Isildur foi o que... Ele cortou o dedo de Sauron, não é Isso, isso? exatamente. E tirou o anel. E era pra ele jogar o anel lá na lava. Mas os homens... Foi os corrompido homens. novamente. Não jogou, o espírito do Sauron sobreviveu. E aí foi aquela história que, Que nós nós vimos já conhecemos. Hobbit e Senhor dos Anéis. Então essa série vai tratar exatamente de toda essa história Tudo até, isso aí. até quando ele é derrotado. Pela primeira vez. Olha aí, grandes histórias, hein? Vamos conversar um pouquinho e saber um pouco mais sobre alguns personagens Sim, que a gente já conhece e que provavelmente vão ser os principais dessa série. exatamente. Fala Talvez a principal, pelo que consta, provavelmente vai ser a Galadriel, que nós conhecemos, a senhora de Lothlórien. Uma das elfas mais poderosas da história, Deverson. E que já estava lá quando toda essa história aconteceu. Ela é antigona, meu. Ela Pô. aparece ali toda bela no Senhor dos Anéis, mas ela tem milênios. Ela não envelhece, né, meu? Não envelhece, É o cara, poder não envelhece, exatamente. Ela tem vários poderes, né? Sim. Ela tem, primeiro que ela é muito sábia, muito justa. Também ela consegue ver ao longe, ver o que tá acontecendo em outros lugares. Consegue se comunicar por telepatia. Meu, muitos poderes. Também consegue ver o futuro. Olha aí. Na série, provavelmente ela vai estar correndo atrás dos remanescentes daquela turma do Melkor. Sim. E aí tem o Sauron também, que provavelmente vai aparecer na forma bela dele. Provavelmente vai ter esse embate aí. Pelo menos é uma coisa que eu espero. Sim, sim. Né? Tem também o Elrond.
O Elrond meio elfo, Isso. que tem tudo pra ser também um dos principais da série, já que ele é muito importante nessa história. Foi ele que estava ali também quando o Sauron foi derrotado. Sim. Ele que correu atrás do Isildur, né, pra Ah. falar pra ele jogar o anel lá na lava, e o Isildur sai correndo e tal. Isildur! Né? E aí, tem tudo pra ele ser um dos principais também. É um dos elfos mais poderosos e sábios da Terra-média. E ele é meio elfo, porque ele é descendente de homens e elfos. Olha aí, cara. E aí, assim, ele tem um irmão gêmeo. E aí chega um momento que eles têm que decidir se eles são elfos ou homens. Ele decide ser elfo. Sim, Então ele tem uma vida longa. longa. O irmão decidiu ser dos homens. Olha só. E foi o primeiro governante de Númenor. Não sabia disso. É não. verdade. Caramba, que legal. Pois é. E o Elrond se casou com a filha da Galadriel. Poxa vida. Pois é, então a Galadriel é sogra dele e a avó da Arwen. Ah, grande família. É verdade. E aí, a esposa, né, do Elrond, que é filha da Galadriel, acabou depois sendo capturada pelos orcs, foi torturada e tal, conseguiu se curar, mas ela ficou meio traumatizada e foi pro oeste. Por isso que lá no filme ele aparece sozinho, só com a filha. Sim. Tem mais 2 filhos também, irmão delas, que não aparecem nos filmes, mas tem nos livros. E aí, por isso que ele tem esse zelo pela filha, ele não quer que ela vire humana e tal, né? Que ele Enfim. já conhece tudo isso, Ele já não é, sabe meu? que a coisa é A coisa complicada. é complicada mesmo. Pera aí, Miller, mas faltou uma informação aqui. Sim. Por que são anãos e não anões? Ah, então, porque o Tolkien quis diferenciar o Ah. anão que tem nanismo, né? Sim. Dos anãos raça. Ah, Eles não têm nanismo, eles eles são são uma assim, raça exatamente. diferente dos homens, diferente dos elfos e tal. É que legal. Essa é a diferença. Então são os anãos. Que impressões você teve aí? Eu acho que parece que vai ser muito bom, né? A expectativa é grande, né? Dificilmente vão fazer alguma coisa errada, não é Sim, possível, né? sim, Porque sim. estão anunciando isso há muito tempo, eles sabem que os fãs são muito fervorosos, tem muita grana, uma verba gigantesca esse envolvida, orçamento, né, meu? orçamento Pô, bilionário aí, né? dá sim pra É, fazer algo muito bom. Sim, tem uma equipe pesada de produtores, roteiristas, diretores que Isso. trabalharam Star Trek, Breaking Bad, Família Soprano, Game of Thrones, Pois é, Miller, então, Toy Story. Arsenal e bagagem, os Tá caras tudo aí. têm. Competência tem também. Sim, história também. Também tem. né? Então acho que vai ser muito legal. Muito bom. Esperamos que sim, né, meu? Sim. Pô, E se você ainda não leu os livros O Hobbit, Senhor dos Anéis, o Silmarillion, de onde é baseada a série, ou os outros do Tolkien, ou se você ainda não assistiu aos filmes O Hobbit, Senhor dos Anéis, ou se você já leu e já assistiu e quer adquiri-los, você pode fazê-lo na Amazon. Tem link aqui na descrição. E se você ainda não assinou a Amazon Prime, a hora é agora. Também tem link aí na descrição. E fazendo por esses links, você ajuda o nosso canal, né, Deverson? Porque uma pequena parcela vem pra gente sem você pagar nada a mais por isso. é isso mesmo. Você vai clicar nesse link, se inscrever, virar um assinante, vai ter acesso a todo o catálogo de vídeos e ainda vai fazer um esquenta pra quando a série sair. Exatamente. E vai vir com a gente pra saber o que achamos, comentários, etc, né, Deverson? Legal, é isso mesmo, Miller. E aí, gostou do vídeo? Então chegou a hora de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Também nos siga nas redes sociais, no Facebook, Instagram e aqui neste canal. Pessoal, valeu, obrigado e Se liga!